Saudações a todas as pessoas. Eu sou o Bruno Santana. Estamos aqui no nosso quarto Círculo Formativo Virtual. É uma ação que acontece dentro da Semana da Diversidade Sexual e de Gênero do Tribunal de Justiça da Bahia, que tem um tema Celebrar Direitos e Produzindo Vida. E eu estou aqui hoje com as queridas Tiffany Odara, Dede Fatuma, para a gente falar um pouco sobre educação, produção de saberes LGBTQIAPN+. Então, elas trarão aí um pouco das epistemologias que elas têm produzido dentro e fora da academia. E para começar esse bate-papo, essa partilha, eu vou fazer a minha audiodescrição e, na sequência, eu vou passar a palavra para Tiffany Odara e Dede Fatuma para que elas também façam essa audiodescrição, entendendo a importância, né, a relevância da gente falar sobre acessibilidade e inclusão também dentro dessa perspectiva. Então, eu sou Bruno Santana, eu sou um homem trans, negro de pele clara, estou vestido com uma camisa de botão, jeans, um tecido jeans, e tenho cabelos curtos, quase calvo, tenho barba, bigode, e ao fundo aqui eu tenho uma parede branca. Então agradeço aí as meninas por estarem aqui comigo nesta tarde, e aí já passo também a palavra para a Tiffany se apresentar e na sequência para a Dede Fatuma. Olá a todas as pessoas, eu sou Tiffany Eldara, sou pedagoga, mestre em educação, doutoranda em educação, sou mulher trans negra, oriunda da periferia, sou Yalorixá, estou de touca vermelha, um vestido estampado nas cores vermelhas e branca, e para mim é um prazer estar aqui com todas e todos e todes, fazendo essa mediação do conhecimento, que é de suma importância falar um pouco dessas outras pedagogias, que não são as pedagogias convencionais, ditas coloniais, mas são as pedagogias que surgem de uma marginalidade, de uma provocação para se pensar o corpo a partir de um processo educativo. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Quero pedir a benção à minha Iá, Tiffany Odara, agradecer Bruno e toda a galera do TJ. Eu me chamo Dede Fatuma, eu tenho 42 anos, eu sou sapatão negra, periférica, fazendo a minha autodescrição, minha audiodescrição. Eu estou com um colar de pérolas amarelo, uma camisa da cor bege clara, de óculos, né, de grau, com haste vermelha ou lilás. Meus cabelos são dredados, né, e raspado do lado. Dos dois lados são raspados, bem sapatão. Obrigado, Tiffany, obrigado, Dede. Então, gente, eu queria, na verdade, complementar também a minha fala, esqueci de falar também quem eu sou na minha audiodescrição. Então, eu sou um homem trans ativista, eu construo aqui em Salvador 2 coletivos de resistência trans e travesti, que é o coletivo Trans Batucada, o Fórum Trans da Bahia, junto com a nossa querida Tiffany Odara aí. Eu faço parte também da Manifesta Coletiva, também é uma movimentação que faz aí esse processo de luta em relação à cultura, pensando os espaços culturais na cidade, pensando aí os corpos dissidentes também no espaço de cultura. Então, eu queria trazer um pouco também sobre isso e dizer da minha alegria de estar, né, nesse ciclo formativo virtual com Tiffany Odara e Dede, assim, que são 2 pessoas que eu tenho uma grande admiração, né, e que eu sigo construindo muitas lutas. Então, eu queria saudar o Ori de vocês, saudar a existência de vocês, dizer que vocês são muito importantes para mim. E simbora, né? Vamos falar de educação, vamos falar dessa produção, né? O que é que a gente tem produzido, né? O que é que esses corpos pretos dissidentes têm produzido aí dentro e fora da educação, pensando nessa perspectiva aí de transformação social a partir da arte, a partir da educação, enfim. E aí, Tiffany, eu pensei em algumas perguntas para a gente poder partilhar agora, nesse momento. E tudo começa também a partir da sua produção, que eu acho que ela é fundamental dentro do seu processo educacional aí, enquanto professora, pedagoga, enquanto pesquisadora, né, enquanto essa entidade viva que ensina ao caminhar, que ensina ao falar, que ensina ao respirar. Então, assim, tudo que você faz também tem essa dimensão, né, do ensino-aprendizagem.
porque você também é uma Ialorixá, e você também faz isso dentro do seu terreiro. E aí eu queria falar sobre pedagogia, né? Pensando aí como é que você tem se articulado, né, dentro da perspectiva educacional. E no seu livro Pedagogia da Desobediência, né, Travestilizando a Educação, você nos oferece assim uma abordagem bem dissidente, bem transgressora, para a gente poder pensar a perspectiva educacional. Então, eu queria que você descrevesse um pouco, falasse para as pessoas telespectadoras, as pessoas que estarão nos assistindo, né, qual é a essência dessa pedagogia e qual é o papel dessa desobediência, né, dentro desse contexto educacional. Então, na verdade, Bruno, eu nem me coloco em um lugar singular. Na verdade, é um lugar de pluralidade, porque a pedagogia da desobediência ela nasce da revolução política e social das travestis, que são transgressoras, que são corpos que reivindicam ao Estado o direito ao acesso às políticas públicas. Então, na verdade, a pedagogia da desobediência ela pode ser entendida e compreendida como um xirê educacional, o xirê entendido como uma dança circular, anti-horário, mas uma dança que significa brincadeira, felicidade, festejo. No entanto, esse festejo, essa brincadeira, essa circularidade, ela é atravessada pelo empenho de resistir, o empenho de poder evidenciar vozes que historicamente são apagadas diante da ausência e da negação do Estado. Então, a pedagogia da desobediência ela vem das pedagogias decoloniais, anticoloniais, das pedagogias feministas, do movimento negro, do movimento de mulheres negras, do movimento quilombolas, de pessoas com deficiência. Ela vem desse compilado dos grupos que, historicamente, são silenciados e atacados. Eu costumo sempre dizer e ratificar que eu não me importo em ser um corpo marginal, quando eu digo um corpo marginal, aquele corpo lido socialmente dentro das suas marginalidades. Mas eu quero ser um corpo marginal com garantias de direitos, porque isso me foi aprendido. Então, eu gosto sempre, e às vezes eu sempre digo isso às pessoas, que não é Tiffany que pensa, não é Tiffany que faz. Tiffany, ela pode ser um dos instrumentos. Porque quando você entende que você está em uma sociedade, essa sociedade é plural, com várias pessoas pensantes, a gente pode até eleger aquela que tem um destaque, mas aquela que tem um destaque, ela bebe também de outras referências, de outras fontes. É o que acontece com a pedagogia da desobediência, e aí eu levo para aquele lado, né, da metáfora, somos constelações. Então, dentro dessas constelações, somos estrelas, estamos aqui para brilhar, estamos aqui para pensar, e pensar academicamente uma educação que tenha dentro do seu entendimento, entender o sujeito dentro do processo de ensino-aprendizagem, não da segregação social. Esse é o marco central da pedagogia da desobediência. Obrigado, Tiffany. A educação não se faz sozinha, né? Então a gente precisa de múltiplas corporeidades, né? Para poder movimentar esse processo, né? Que é pedagógico. E que é ensinado também a partir dessa roda, desse xirê que você traz aí para a gente. E aí eu pensando muito no que você falou, né? E entendendo que você é uma voz, embora você seja esse instrumento, você se coloca enquanto instrumento, porque a sua existência ela não se dá individual, né? Se dá de forma coletiva, mas trazendo você enquanto esse instrumento, enquanto essa voz que é tão importante para o nosso ativismo, não só ativismo trans, mas também para o ativismo negro, né? Como é que você, Tiffany Odara, vê a intersecção entre a sua identidade como travestis, e eu estou falando travestis no plural, porque é assim que eu vejo você se colocar, né? Não só como travestis, mas como Ialorixá e educadora. Como é que você vê essa intersecção dessas múltiplas identidades que você, enfim, incorpora na sua existência, na promoção aí da diversidade e da inclusão, pensando as instituições educacionais, né? Pensando esses espaços que você tem atuado, que esse corpo tem, né, incidido para falar sobre essas políticas, para reivindicar esses direitos, né? Como é que você vê essa intersecção, né? Para poder trazer toda essa dimensão educacional que você traz na sua fala. Então, essa dimensão, Bruno, ela vem dentro de um processo de empobrecimento, de um processo de desvalorização do senso crítico do corpo travesti, que é um corpo que não ocupa os lugares que deveria ocupar, principalmente pensando na construção de epistemologias. Quando você pensa no corpo de uma travesti, ainda que você tenha um entendimento, um embasamento que esse corpo, essa existência, pode ocupar a universidade, qualquer lugar, queira ele ou ela ou ele, o que quiser. No entanto, as pessoas não querem pagar uma travesti para uma palestra, para uma consultoria, para ocupar esses espaços que é de produção de conhecimento, que é um espaço caro. Ir para a universidade, se manter na universidade é caro, é muito difícil.
E é muito complicado quando você vem das classes trabalhadoras. Isso não é uma desculpa, isso não é um discurso de convencimento para que as pessoas tenham pena de mim, mas que as pessoas elas possam ter um mínimo de entendimento de que essa travesti preta que produz conhecimento precisa ter um reconhecimento do ponto de vista financeiro, para ela poder se manter bem vestida, de boa aparência, cheirosa, perfumada, maravilhosa, para ocupar, até para chegar, porque eu não falo do centro da cidade, eu preciso chegar no centro da cidade. Então, para chegar no centro da cidade, já teve momentos de universidades, espaços me chamar para um evento e dizer que não tinha nenhum translado. Isso é muito triste. E, ao mesmo tempo, você quer ir porque você acredita no ativismo, mas eu vou lembrar muito do que a Milena Passos, que é uma grande referência do movimento trans da Bahia, ela diz que o ativismo por si só não preenche, não enche nossa barriga e não nos garante possibilidades de emprego. Então, é importante que na década de 90, de 80, enquanto as travestis lutavam para acessar o ensino médio, o ensino fundamental, a educação básica, as universidades, hoje nós lutamos para que a gente tenha um reconhecimento de produtoras de conhecimento ao nível que um homem branco tem, porque não é o mesmo tratamento que se dá a um homem cis hétero branco. Então, é importante a gente ter esse olhar e é dessa forma que eu sinto a interseccionalidade, até porque eu sou um corpo negro, eu sou um corpo trans, eu sou um corpo que mora na periferia, eu sou um corpo do axé do candomblé, eu sou mãe, eu tenho intersecções que me condicionam a um lugar, um eixo de opressão social que me silencia diariamente. Então é importante trazer essas reflexões aqui para que as pessoas elas tenham um entendimento como é que se dá essas opressões sociais, esse processo de empobrecimento diário. É muito bom ter uma travesti, como a Erika Hilton, trazendo um exemplo, potência, mas muito difícil é você apoiar um projeto político dela quando é um projeto inicial. E isso é muito real. Então, ver nos holofotes, se você não tem noção qual foi o corre, o que ela fez, diálogos, quantas andanças, quantos sapatos ela gastou andando e correndo atrás. E isso eu estou trazendo ela como uma metáfora, viu, gente? Não estou dizendo o que aconteceu com ela. Estou trazendo a nível de exemplo. Então, é muito nítido quando você tem projetos, você tem um livro, você tem produções, você tem redes sociais, às vezes você fala assim, todo dia eu assisto um vídeo seu, todo dia eu vejo algo seu. E essa mesma pessoa que ele diz isso, várias pessoas, ela nem lhe segue, mas ela gosta do seu conteúdo. Ela não tem coragem nem de curtir ou comentar, porque ele ajuda a monetizar, ele ajuda a engajar. Então é preocupante esse lugar também, do gostar, mas não querer estar bem. Você pode estar bem, mas não melhor do que eu. Enfim, então, é um olhar que a gente tem para também quebrar essa colonialidade do ser e do poder, porque muitas das vezes eu acredito que meu inimigo, a minha inimiga, é aquele amigo do lado, mas aquele amigo do lado ele está reproduzindo uma questão estrutural, que é uma questão de disputa de narrativa que não nos cabe, acho que hoje, né? O sol brilha para todos e todas. Sim, Tiffany. E tem duas coisas, assim, né? Duas estruturas de opressões, né? Que vai perpassar todo o nosso caminhar, inclusive que vai impactar não só na nossa autoestima, mas também nessa dimensão da intelectualidade, né? Porque é construído socialmente no imaginário das pessoas, da sociedade, né? Em todos os eixos, em todas as dimensões de que corpos negros, de que corpos dissidentes, né? Imagine um corpo que é negro, que é trans, que traz toda essa dimensão que você acabou de falar. Então, essa intelectualidade é essa disputa diária, né? De você ter que provar, né, para toda uma sociedade que você é intelectual, que você é pesquisadora, né? Que você daqui a algum tempo será doutora, porque você já é mestra. Mas muito antes desse título, você já era mestra de você mesmo, você já é doutora de você mesmo, porque você tem que, enfim, lutar contra uma sociedade inteira que desacredita da sua humanidade. Então, quando a gente está falando aqui desse espaço, né, de trazer, sobretudo para as pessoas que vão nos assistir, né, as epistemologias que esses corpos têm produzido, né, é justamente para dizer que essa intelectualidade ela não pode ser negada, ela não pode ser invisibilizada, ela precisa ser entendida como uma potência, ela precisa ser difundida. E aí, o racismo e a transfobia são duas grandes barreiras, assim, né? Em toda a sua trajetória dentro desse espaço, que não é só educacional, né, mas que é um espaço de muita resistência para você. E aí eu queria que você compartilhasse com a gente, assim, trouxesse... É muito mais para as pessoas que estarão nos assistindo, você trouxesse um exemplo prático, assim, né? Como é que os princípios dessa pedagogia da desobediência, né? Como é que
esses princípios que você escreve, que você traz, que você utiliza a partir, né, de toda essa história dessas mulheres trans e travestis, né, dentro desse movimento que é construído historicamente. Como é que essa pedagogia da desobediência ela pode ser aplicada assim, para a gente, de fato, transformar a educação e promover o que eu chamo de reparação, né? Não, nem vou trazer a palavra conscientização, mas a reparação, não só na perspectiva de gênero, mas também na perspectiva racial, né? Trazendo muito essa existência travesti preta dentro da universidade, que está aí, rompendo com toda essa estrutura, essa norma, né, que é imposta diariamente. Então, assim, se você puder trazer de forma prática, né, como é que essa pedagogia, né, um exemplo de como é que os princípios dessa pedagogia da desobediência que você escreve, que você produz, que você elabora coletivamente junto com outras travestis negras, né, como é que, de maneira prática, a gente poderia modificar ou fazer um movimento inicial, né, para promover essa reparação numa perspectiva de gênero e racial dentro da educação? Eu acho que a primeira coisa, Bruno, a forma prática é as pessoas consumirem e citarem pessoas trans e travestis que estão na academia. Acho que esse é o exemplo mais prático, é você consumir epistemologias trans, transmasculinas, de homens trans, de travestis, de mulheres trans, corpos não binários, e você consumir e citar. Tem algo que as pessoas sempre querem ficar perguntando, como é que aquelas mesmas perguntas de sempre. Meu professor está fazendo um trabalho e quer que você responda isso aqui. Não, acho que não é assim que se dá o processo, sabe? Meu professor ele vai fazer uma pesquisa, vai apresentar autoras, lideranças trans, podcasts, videocasts, youtubers, digital influencers trans, que têm tais e tais epistemologias, sejam acadêmicas ou não, com linguagens. Esse professor ele precisa se aprofundar e entender quem são as travestis que ele vai citar. A sociedade vai precisar ter isso. Então, o modelo mais prático é esse. Você só vence o racismo quando você reconhece que esse mal existe na sociedade e você começa a criar ferramentas de combate ao mesmo. E assim é a transfobia e assim as outras opressões, o machismo, o capacitismo, dentre outras. Então, não tem uma receita pronta. A epistemologia de travestis sexuais é o direito à vida. E que essa epistemologia pare outras, porque a partir do movimento de travestis, que é um movimento que teve várias agrupações, que ela começa a dizer que o corpo é livre, que bebe de outras referências, e que vem um movimento de mulheres trans, de transmasculinos, e que está tudo aglutinado, está tudo junto, com retóricas diferenciadas, mas que a bandeira de luta é a sobrevivência, é a ocupação, o direito a ir e vir de forma íntegra, de forma respeitosa, e que a nossa humanidade ela nunca se perca de vista. Eu acho que o exemplo prático é esse, diante da sua pergunta. É isso, Tiffany. Eu precisava perguntar isso, porque as pessoas precisam ouvir o que você acabou de dizer, né? Porque espera-se que nós, né, que pessoas negras, deem conta da dimensão do racismo, que a gente elimine o racismo, que a gente elimine a transfobia, que a gente elimine a LGBTfobia, que a gente salve o mundo de tudo aquilo que a gente não produziu, né? Porque a gente está aqui fazendo um movimento que é educacional, que é um movimento de reparação, né, de trazer outras perspectivas. Então, eu acho que é por aí mesmo, é o que você trouxe, né? Eu acho que é um movimento coletivo, as pessoas elas precisam se implicar, se responsabilizar, pessoas cis, sobretudo, se responsabilizar nesse processo, trazer as referências travestis, né, negras, para dentro da academia. A ciência precisa incorporar esses saberes dissidentes, né, fazendo deles instrumentos de transformação social. E aí, para finalizar, Tiffany, assim, eu queria que você trouxesse um pouco das suas perspectivas enquanto escritora, enquanto pedagoga, né, enquanto pesquisadora, futura doutora, assim, quais são as perspectivas de Tiffany Odara para o futuro? Pensando essa dimensão que você tem se debruçado, que é a educação, pensando suas produções acadêmicas, pensando aquilo que você tem feito, né, que de uma certa forma tem sido significativa, assim, não só na dimensão nacional, porque você atinge isso, né? Você já ultrapassou, você estava aí em Barbados um dia desse, e também tem a dimensão educacional que você produz dentro das redes sociais, né? Que é essa transeducação, que eu vou chamar de transeducação, que é essa educação a partir desses corpos trans, a partir das dinâmicas que a gente vem produzindo, seja dentro da rede social, seja fora dela. Então, você produz a educação também dentro das suas redes sociais, né? Só não aprende quem não quer,
né? E uma pena que as pessoas não estão seguindo você, que é puro recalque, mas, enfim, vamos voltar aqui para você poder trazer essa dimensão do futuro. O que é que você espera do futuro, dentro dessa perspectiva que é esse círculo formativo aqui, que é falar dessas epistemologias, né? Como é que está aí as suas expectativas? Traga aí para a gente. A primeira expectativa é que eu possa ter vida e possa gozar plenamente de todo o processo de, de que eu tinha semeado, né? Então, que eu possa colher meus frutos com saúde, longevidade, com tranquilidade, onde eu possa enxergar uma sociedade mais justa e igualitária, uma sociedade mais com equidade, mais oportunidades de poder ir e vir. Antes também eu quero saudar a Deise Fatuma, peço desculpas que ela me tomou a benção, mas acho que por questões de falha de retorno eu não consegui responder em tempo, que meu pai Oxóssi, meu pai Ogum, minha mãe Oxum lhe abençoe pelo dia de hoje, saúde o seu Uri, a sua existência, as suas epistemologias, principalmente no lugar de uma mulher negra, lésbica, uma mulher negra que assistente social e a mulher negra da arte, da cultura, da transformação. Então, eu quero lhe saudar, Deise, um grande abraço, muito bom compartilhar esses espaços com você. Você é uma referência muito grande. E eu acho que, Bruno, quando a gente pensa em perspectiva de futuro, é pensar na trilogia do tempo, presente, passado e futuro. Né? Tempo nos ensina isso. Tempo nos ensina dessa colheita que eu acabei de falar, né? dessa colheita, mas desse plantar frutos, adubar o solo. Porque hoje o caminho que eu passo, a pista que eu ando, foi pavimentada. Então, se ela foi pavimentada, eu preciso pensar também em outras pistas, ou pensar também no que porventura, a transfobia não deixou com que aquelas travestis pudessem deixar ofertar mais. Então, meu processo, enquanto corpo, matéria, é continuação. E aí a gente tem que saudar a lei da Maria Martins quando ela fala do corpo que expressa essa memória, né? O corpo negro, ele expressa isso muito bem. O corpo trans também. Então, meu corpo, ele sente ainda hoje os atravessamentos do mundo HIV/AIDS, da transfobia, da negação do uso do banheiro. Então, nesse corpo negro, ele precisa também criar mecanismos de autoridade para que outras meninas e meninos e menines possam acessar com dignidade o direito a existir, o direito a ser. Enfim, eu acho que é isso. É agradecer a você por me oportunizar esse momento de fala, de voz. Que nossas palavras, lembrando Gilmar Oliveira, possam ser palavras napadas e doçuras, atravessamentos potentes de encanto e de transformação social no que tange a pensar epistemologias pedagógicas, dissidentes, decoloniais, transgressoras de transformação. Que Exu possa, né, lhe alimentar seu orite e dar esse caminho para que você sempre possa nos trazer para esses espaços, que é onde você chega, outros e outras e outros chegam também. E é isso, né, Bruno? Às vezes a pessoa não curte, não comenta, é tranquilo, faz parte da sociedade. A educação me ensina que o conflito ele faz parte da interação do meio. A divergência também faz parte. O olhar para o outro tem que ser humano. Eu sempre vou olhar para as pessoas de forma humana. Eu sou pedagoga de formação e entendo isso com muita naturalidade e tranquilidade. Amo você, gratidão pelo espaço e pela oportunidade. Ô, Tiffany, eu que agradeço. Eu acho que estou realizando um sonho hoje nesse círculo formativo virtual. Acho que todas as pessoas aqui, né? Essa comissão de gênero, que vai trazer a dimensão da sexualidade, das ações afirmativas, que é do Tribunal de Justiça, que é a COGEM, né? Que está realizando essa semana. Então, eu estou tendo a oportunidade também de ser uma pessoa que está fazendo a curadoria desse espaço. E eu acho que viver em comunidade é isso. Eu acho que a gente precisa estar sempre juntos, nutrindo os nossos oris, os nossos corações, né? Trazendo forças para as pessoas que caminham com a gente. Então, assim, falar hoje, Tiffany, de epistemologia dissidente, não reverenciar você, não reverenciar Dedê Fatuma, né? Não falar, por exemplo, dos transmasculinidades negras, eu acho que é um equívoco. Então, a gente precisa estar fazendo isso o tempo todo. Agradecer porque você, em meio a tantas agendas, você está sempre disponível para falar com a gente. Você é sempre muito generosa, como boa filha de Oxum, muito amorosa, né? Então, você está sempre aí nos brindando com toda a sua sabedoria travestis, assim, sabe? Então, você é uma referência, você é uma ancestral viva e que você siga vivendo com plenitude, com prosperidade, porque é isso que eu desejo para você, né? Eu quero que pedagogia da desobediência e todas as outras pedagogias que as suas mãos, né, de maneira coletiva, forem capazes de produzir enquanto você existir, que ganhe o mundo, né, mas que você também siga aí ocupando os espaços e sendo valorizada e reconhecida, porque nós sabemos como é difícil a gente alcançar esses espaços. Então, eu desejo tudo de bom para você, viu? Você é uma querida. Então, assim, agradeço demais
a esse momento, Gratidão, esse gratidão. círculo. Eu queria que você se despedisse agora, que você trouxesse as suas palavras finais, né? E a gente vai seguir aí se encontrando, lembrando que estaremos juntos no dia 28. Então, quem está assistindo a gente aqui, quiser comprar, ou quiser, enfim, entrar na lista aí de espera dessas produções de Tiffany Odara, a gente vai estar junto no dia 28, no Tribunal de Justiça da Bahia. Então, a palavra é sua, Tiffany. Muito Eu vou obrigado. deixar aqui, que como é no Tribunal de Justiça da Bahia, então eu vou deixar essa mensagem que é uma voz de boca, né? Se você pode ser ponte, jamais seja barreira. E que a nossa justiça ela possa ser ponte de possibilidades na vida de qualquer LGBT que apene mais desse Estado e do Brasil. Que a justiça ela possa ter o machado de Xangô assertivo no que tange a garantia de direitos nos nossos caminhos. E é isso. Gratidão sempre, você é um querido. Gratidão é sempre, sempre, sempre. E que assim a gente possa transformar caminhos e possibilidades. Obrigado, Tiffany, obrigado. E até breve, a gente se vê. Eu vou seguir aqui, né, esse círculo, lembrando aí, né, das filosofias africanas, porque eu não faço mais nada se não for em xirê, em roda, em círculo, né, porque eu acho que esse é o momento para a gente poder encontrar caminhos e poder ver a vida a partir de outros olhares, de outras perspectivas. Então, eu vou seguir com o Dede Fatuma aqui, porque eu também quero ouvir muito das epistemologias que ela tem, assim, produzido, sabe? Então, assim, te agradeço. Sei que você tem outro compromisso. Fique à vontade aí para ir partilhar outros caminhos agora. E a gente se vê em breve, viu, Tiffany? Muito obrigado. E aí, Dede, a gente segue, né, para a gente poder falar de lesbianidades, né, pensar aí as perspectivas a partir do olhar dessa intelectual preta sapatão, dessa artista incrível que você é, assim. Então, também referencio você, porque você é também essa ancestral viva, essa pessoa que precisa, né, enfim, alcançar os lugares mais distantes. Eu acho que todas as pessoas LGBTQIAPN+, do mundo precisam ler o que você tem escrito, precisam ouvir a sua poesia. Né? Então, assim, para a gente poder começar falando de tudo que você é, de tudo que você produz, eu preparei algumas perguntas aqui. E você, né, no seu livro Lesbianidades, né, que é o 10º, eu fui pesquisar, é o 14º título lá da coleção Feminismos Plurais. Exatamente. Né? Então, você traz a construção, né, de sua identidade lésbica e você faz um caminho, você vai percorrer alguns caminhos para o entendimento das violências, né, que vão acometer as mulheres sapatonas, e aí você traz esse conceito das mulheres sapatonas, lésbicas, bissexuais, as dissidências de gênero, assim, de um modo geral, assim, né, que você vai trazer. Então, eu queria saber, assim, qual foi a motivação, acho que é o primeiro ponto, o que é que motiva, né? Eu já imagino um pouco do que você vai trazer, porque a gente já está junto em outros caminhos, mas para as pessoas telespectadoras, o que é que te motivou a escrever esse livro? Né? Porque você traz esse tema e qual é, assim, o impacto desse trabalho na discussão sobre feminismos e diversidade sexual, trazendo a perspectiva, né, de ser aí essa sapatão preta que está produzindo epistemologia. Então, Bruninho, eu acho que antes de começar a minha fala, eu preciso muito saudar a presença dessa ancestral viva que nos abençoou, né, com palavras de resistência, com palavras de esperançar a vida, que é a nossa Iá Tiffany Odara. Né? Acho que a sensação que eu tenho de ver Tiffany ocupando esses espaços, de ver Tiffany, eu não quero ver ela o tempo todo na labuta, como ela fala, porque a labuta sempre é algo cansativo para nós. Eu quero vida para Tiffany, porque Tiffany viva, nós, corpos dissidentes, também estamos vives. Então, eu quero agradecer muito as bênçãos, né, que ela deixou para a gente, e que as palavras de Tiffany ecoem no mundo, porque ela, de fato, é uma ancestral viva. Enfim, e agradecer a você, viu, por essa oportunidade de novo, meu irmão lindo, querido, a gente tem trocado coisas bem bacanas. Então, Bruninho, eu acho que sempre nos tiraram esse lugar, né, da escrita, da intelectualidade. Acho que esse sistema, ele é muito perverso com as nossas existências, com o nosso corpo no mundo. Então, quando eu recebi o convite para escrever Lesbiandade, da coleção Feminismos Plurais, a escrita foi
uma motivação para eu me sentir viva, Bruno. Porque naquele momento que eu recebi o convite para escrever, foi justamente em meio à pandemia, sem perspectiva nenhuma, né, de vacina. Então, a gente não sabia qual era o fenômeno que a gente estava lidando. Então, escrever foi um motivo para me sentir viva, porque viver em uma sociedade que insiste, né, em nos matar, que insiste em nos deixar com a respiração ofegante, né, com medo da morte em qualquer esquina, em qualquer viela, em qualquer lugar que nossos corpos estejam ocupando. Eu acho que a escrita, para mim, ela de fato emerge como uma engrenagem, sabe? Uma engrenagem de luta, uma engrenagem de resistência, uma engrenagem de resiliência, né? Uma engrenagem de resiliência. E para dizer que nossas palavras estarão lá, ainda que não queiram não, as nossas palavras, as minhas, as suas, a de Tiffany, de outros corpos dissidentes racializados, né? Seja em um papel frio, né? Ou seja no tempo, estarão vivas as nossas palavras. Então, eu acho que a minha vivência como uma sapatão preta, ela tem sonho, ela tem metas, sabe? A minha vivência como sapatão preta traz uma luta de querer estar viva de forma digna, sabe? Nós queremos estar vivos de forma digna. É sobre isso, sabe, Bruno? E a gente escreve, de fato, é para borrar, é para rasurar, é para rasgar as histórias mal contadas sobre nós. Não é isso? É para isso que a gente escreve. É para rasurar as histórias mal contadas sobre nós. Inclusive, eu trago isso em um dos capítulos do meu livro. E é isso, a labuta é para, de fato, descolonizar o pensamento. Eu costumo dizer muitas vezes que a roupa acadêmica ela é muito apertada para os nossos corpos, sabe? Porque a gente faz teoria, Bruninho. Tiffany está fazendo teoria em qualquer lugar que o corpo dela transite. Você está fazendo teoria em qualquer lugar que seu corpo transite, né? Eu acho que a academia ela é uma roupa muito apertada, mas nós precisamos ocupar esse espaço, sim. Até porque a gente tem uma missão ancestral. Corpo nesses lugares, ter Tiffany Odara, ter Bruno Santana, ter Dedê Fatuma e ter outros corpos na academia, para a gente é abrir caminhos para outras pessoas adentrarem. Pessoas como nossos corpos, para escrever outras histórias, né? Eu acho que essa é uma das motivações para a gente lutar para estar nesse lugar. Entendendo que, infelizmente, esse sistema, né, ele está aí disponível, né, para nos aniquilar, para nos interditar. Né? E aí, quando a gente pensa em Conceição Evaristo, ela vai dizer que a nossa escrita não está para ninar, né? Não está para ninar o colonizador nos seus sonos, né, injustos. Ao contrário, a gente vai estar lá para fazer a revolução. E é isso. Eu escrevo mesmo para me sentir viva diante de tanta barbárie que é estar viva dentro desse sistema que é máquina de moer nossos corpos. É basicamente isso. Não sei se eu me estendi muito, né? Tá incrível, é muito bom te ouvir, né? E quando eu escrevo também, eu escrevo para afrontar o mundo, viu, Dedê? Eu escrevo para tecer possibilidades outras, né? De sonhar, de amar, né? De sair do lugar apenas de dor e de sofrimento que nos colocam o tempo todo. É como se as nossas produções elas tivessem sempre que serem atravessadas pela dor e pelo sofrimento. E além, né, das epistemologias que eu vou produzir dentro da academia, eu sou o cara que escreve poesia. Né? Eu vou escrever um livro que se chama Amar Devagarinho. Então, eu vou fazer o contraponto. Né? Eu vou na contramão dessa via que me é colocado. Né? Então, assim, o que você traz é fundamental. E quando a Tiffany fala e quando você fala, né? Quando as nossas falas elas se entrelaçam, quem nos escuta está entendendo que a gente não está falando sozinho. Então, você já trouxe uma série de mulheres negras aí, né?
de mulheres que ajudaram a abrir caminho para que você hoje estivesse aqui, e não só abrir caminho, né, mas para também sustentar esses pés, né? Porque para caminhar pelos caminhos em que o racismo, a transfobia, né, o machismo e todas as opressões que atravessam as nossas existências, para a gente caminhar sobre, né, lugares como esse, a gente precisa ter sustentação, e essa sustentação ela vem da ancestralidade, né? Ela vem da resistência das nossas, dos nossos, ela vem, né, dos ancestrais que se foram, mas dos ancestrais vivos, porque a gente precisa também trazer essa memória das pessoas que seguem vivendo, né, e que seguem fazendo esse movimento. Então, acho que para mim é muito importante, muito significativo te ouvir, e assim, o seu livro ele é muito potente, Dede. Ele é muito potente porque, embora você tenha escrito ele, né, quando eu leio a sua produção, quando eu leio a produção de Tiffany, eu vejo que foram muitas mãos que escreveram essas, né, sabe, essas páginas, né? São muitas mãos entrelaçadas ali, ajudando a escrever, né? Porque a dissidência, quando escreve, ela não escreve sozinha. Então, isso é algo que me marca muito. E aí, quando você traz, né, a sua pesquisa, quando você marca, na verdade, toda essa sua trajetória enquanto pesquisadora também, ela vai marcar, né, essa insurgência teórica contra essa hegemonia branca, né, que você traz a esse lugar, esse colonizador, e vai romper o tempo todo com esse padrão, né, que é essa colonização de corpos, né, desse lugar de aprisionamento desses corpos negros, desses corpos sapatões, né, de pessoas que estão dentro de uma dissidência sexual. E mais você vai falar também de outras maneiras de amor, né? Você vai falar do amor entre mulheres. E isso é muito potente na sua produção. Então, eu queria que você nos falasse um pouco mais sobre essa perspectiva, né, desse amor que é capaz de romper com essa lógica colonizadora. Bruno, eu acho que ofertar amor para uma mulher negra é você receber flores em vida, sabe? Eu acho que o nosso amor, ele é revolucionário, ele vai fazer oposição, literalmente, contra a colonialidade do poder, do saber, do ser. E é no afeto que a gente consegue criar ansiedade, sabe? Nos olhos daqueles que nos condenam. No meu texto, eu trago o tempo todo isso. Então, e pensar que essa corporeidade de lésbicas, de sapatonas, ela não é estática, Bruno, ela é diversa, ela não é estanque, e ela não é uniforme com a língua do colonizador, que é apática, né? Que é mofada. Eu sempre digo que os nossos corpos não cabem na língua, né, do colonizador. Então, eu penso muito na escrita da Letícia. Ela fez transfeminismo e ela traz um recorte importantíssimo que não há uma homogeneização de nossas vivências, né? O que, infelizmente, o que há de estrutura que atravessa os nossos corpos, que é o racismo, que é a transfobia, que é a lesbofobia, que é o machismo, né? Que é a estrutura de poder oriunda do patriarcado, do capitalismo, mas a lesbiandade, ela também não está, isso é para realmente fazer o giro decolonial. A lesbianidade, ela não está fixada na cisgeneridade, sabe? E assim, e desrespeitar a dimensão política, afetiva desse amor, deslegitimar isso, independente de quem vem essa narrativa, a gente está alimentando a transfobia. É a gente dar munição para o patriarcado, para o racismo, para o sexismo, para o binarismo de gênero, né? E a gente tem inúmeras autoras dissidentes que falam sobre isso, a própria Jaqueline, né, de Jesus, super pedagógica com relação à identidade de gênero e orientação sexual. Então, a lesbiandade, ela é diversa, ela é múltipla, e o nosso amor, ele é sempre molhado, e o nosso gozo, ele é sempre revolucionário.
né? Diante de uma sociedade que quer nos matar, que quer nos asfixiar. O nosso gozo, ele sempre vai ser revolucionário, é o gozo da vida, entende? É isso. Maravilha. É isso, né? Esse amor, ele precisa, né? Ele precisa ser essa grande ferramenta de transformação, assim. Eu acho que a nossa revolução será pelo afeto, né? As nossas revoluções, elas tendem a ser pelo afeto. E na possibilidade de criarmos alianças afetivas, né? Entre mundos desiguais, entre mundos diferentes, né? Então, pegando um pouco da sabedoria aí do Krenak, né? Que ele traz isso, do quanto a sabedoria indígena ela nos provoca a construir relações afetivas entre esses mundos tão diferentes que vão precisar confluir, né? Que vão precisar se conectar para seguir existindo. Então, eu acho que falta isso, né? A sociedade ela precisa entender que a gente precisa avançar e a gente só avança quando a gente constrói a partir do afeto essas alianças, né? Seja as alianças com as lesbianidades, com as transmasculinidades, com as travestilidades, com as cisgeneridades, né? Então, a gente precisa urgentemente, inclusive trazendo isso para a perspectiva ambiental, para pensar mundo, né? Para pensar a materialidade desse planeta que está asfixiado e que tem morrido por conta, né, dessa falta de afeto, dessa falta de compreensão. E aí eu queria, Dedê, falar um pouco numa perspectiva da você enquanto profissional também, né, trazendo um pouco desse lugar de figura que você é essa grande assistente social, né? Você é uma figura assim multifacetada porque você transita em todos os lugares, né? Você consegue transitar em todos os lugares. E isso é sempre muito bonito, assim, embora nem sempre isso seja saudável, né, para a gente. Mas você tem essa capacidade, essa doçura de conseguir ser também, ao mesmo tempo que você é cirúrgica, sabe? Você consegue transitar em todos os lugares. Eu acho isso muito, muito potente. E não só como assistente social, né, mas também como pesquisadora, que você sempre atuou na ponta, assim, né? É a ponta de lança que está ali, né? Sempre apostos assim para dar conta da garantia de direitos, assim, né? A sua vida está ligada a isso. E pensando nessa dimensão das mulheres negras, né? Da juventude, da população LGBTQIA+, que é esses corpos que o tempo todo aparecem no seu caminho, né? E também esses corpos que não tão somente dissidentes, mas também estão em vulnerabilidade social na perspectiva da população em situação de rua, né? Então, eu queria que você trouxesse assim para as pessoas que estarão nos assistindo, qual é o papel, né, assim, que você acredita que as instituições e profissionais da área, assim, trazendo dentro dessa perspectiva, porque a gente está aqui falando, né, para o Tribunal de Justiça da Bahia também, né, a gente está falando desse lugar, desse espaço que também existe para a garantia de direitos, né, para que os nossos direitos eles não sejam negligenciados. Então, como é que você, enquanto profissional, pensando aí essa dimensão das instituições, né, como é que a gente consegue desempenhar, como é que esses espaços podem desempenhar, assim, de fato, a promoção de direitos, pensando o bem-estar, né, das mulheres lésbicas negras, né, pensando nessa dimensão da instituição, né, desse lugar de promoção de direitos. Como é que as mulheres negras, lésbicas, sapatonas, né, como é que essas mulheres conseguem garantia de espaço, né, nesses lugares, assim. Então, o que é que a gente pode fazer, o que é que esses espaços podem fazer, né? O que é que o Tribunal de Justiça da Bahia pode, né, de uma dimensão, né, pode atuar dentro dessa perspectiva da garantia de direitos, junto à sociedade civil, né, fazendo um link aí com a assistência social. É isso que você tem visto, né, na sua perspectiva profissional. Bruno, eu vou te dizer, a luta ela é árdua, sabe? Porque a gente sofre racismo institucional, LGBTfobia institucional a todo momento. E eu, como assistente social, como uma sapatão preta que atua na ponta para garantir direitos, sabe? A população mais vulnerável. Atualmente eu estou trabalhando com a população em situação de rua, a população heterogênea,
que você vê de criança a idosos sem direito ao básico. E já traz uma vida marcada por atravessamentos estruturais, né, de violência, e, infelizmente, está em situação de rua, exigindo que os seus direitos sejam garantidos. E aí, quando você percebe que um acesso à política pública de saúde está exigindo a documentação para que você seja atendido, atendida, atendide, sabe? Como é que você vai solicitar a documentação para a população em situação de rua? Aqui tem essa documentação, mas, infelizmente, por conta da vulnerabilidade, sabe? É roubado, sabe? É o carro do lixo que passa para fazer a higienização da cidade, porque coloca aqueles corpos como corpos marginais, sujos, desviantes. Então, essa própria instituição, sabe, a política pública da limpeza da cidade, que passa com seu caminhão, sabe, lavando e molhando todos os pertences dessa população, entende? Você ver a burocracia de muitas políticas públicas que coloca a barreira de acesso para uma grávida em situação de rua, para ela acessar uma maternidade, entende? Você brigar a todo momento, porque a instituição ela é feita de pessoas, sabe, Bruninho? Muitas vezes eu vou na pedagogia do constrangimento, porque não é possível, em pleno século XXI, a gente estar reproduzindo violações de direito, porque se o SUS é para todos, se o SUS é para todas as pessoas precisam acessar essa política pública com dignidade, sabe? Sem nenhuma violação de direito, mas se coloca várias burocracias que ela vai ser, de fato, materializada no racismo institucional, ela vai ser materializada na LGBTfobia institucional. Entende? E eu acho que a gente tem que tomar ações mais severas mesmo, né? Porque tá aí, LGBTfobia e racismo é crime. Então, a todo momento, a gente tem que estar chamando a atenção de unidades de saúde da família, de estar disputando, inclusive, que aquela pessoa que está em situação de rua, né, aquele homem trans que está em situação de rua, precisa de um outro tipo de acolhimento, e é de um acolhimento de forma urgente, porque a vulnerabilidade ainda é maior, sabe, Bruninho? Então, eu vou na pedagogia do constrangimento e vou acionando a quem de direito, a Defensoria Pública, o Ministério Público, né, para a gente vir com um braço forte com relação aos nossos direitos. É isso. Maravilha, eu acho que esse movimento que a gente está fazendo aqui, eu acho que ele é significativo, ele é muito importante, porque o Tribunal de Justiça ele vai alcançar pessoas que a gente não vai alcançar, né? Então, muitas pessoas que precisam saber do que a gente está falando aqui, né, não só porque vai estar lá na ponta, na garantia de direitos, porque são as pessoas magistradas, mas também são, né, famílias que vão estar acessando, pessoas que, de um modo geral, não estão onde nós estamos, não caminham nos lugares que a gente caminha. Eu acho que esse movimento do ciclo formativo virtual, eu acho que ele é bacana porque ele vai alcançar as pessoas mais distantes, pensando também geograficamente, né, pensando a potência que é também hoje esse lugar da internet. Então, assim, quando a gente está trazendo aqui esse saber dissidente, Dedê, eu fico pensando também na construção do Transmasculinidades Negras, né? Eu sou um dos autores e organizadores desse livro. É um livro que, por exemplo, eu poderia escrever sozinho, mas eu movimento junto com o Leonardo Pessan e Vécio para a gente fazer uma construção coletiva, trazendo vozes que não vão chegar, infelizmente, no lugar que a gente chegou. Então, a gente tem uma série de narrativas escritas, então a gente traz no Transmasculinidades Negras, a centralidade do livro é justamente discutir masculinidades dentro de uma perspectiva plural. E aí ele se chama Transmasculinidades Negras, Narrativas Plurais em Primeira Pessoa, trazendo a pessoa que vivencia. Então, a gente tem, por exemplo, aqui, né, narrativas de homens trans que vivenciaram cárcere, né?
Isso muitas vezes não é dito, não é discutido. A gente tem narrativa de homens trans que gestaram, né? E todo esse movimento de construção aqui desse livro, ele é atravessado também pela transfobia e pelo racismo, porque a gente precisa falar sobre masculinidades, né? Racializadas, masculinidades sem pênis. Então, assim, eu acho que o movimento que a gente faz, né? Ele comunica, né, e ele leva uma mensagem que é de muitas pessoas, de muitos lugares, né? Então, quando você está falando aí de lesbianidade, você está trazendo muitas outras mulheres que não vão conseguir estar numa produção do feminismo plurais, infelizmente, né? Mulheres sapatonas do interior, negras, né, que vivem de maneira precarizada, né? A Tiffany, quando traz pedagogia da desobediência, vai também comunicar com essas travestis que estão no interior, dessas travestis que estão em cárcere, né? E que não têm perspectiva de futuro, infelizmente. Então, acho que o movimento que a gente faz é realmente um movimento de produzir outros mundos, assim, sabe? Dentro desse mundo que é tão desigual, né? A gente chega ao ponto de precisar produzir outros mundos, né? Dentro de um mundo que é desigual, né? E os mundos que a gente vem produzindo com a nossa arte, com as nossas escritas, são mundos que todas as vidas importam, né? São mundos que têm como princípio a interseccionalidade, porque quando a gente está falando de vida, quando a gente está falando de preservação da vida, a gente está dizendo que essas vidas elas são atravessadas por diversos marcadores, mas que esses marcadores eles não nos reduzem e não nos resumem, né, apenas a dissidência, que é o lugar que nos colocam, mas você, por exemplo, é artista, você tem outras produções, né? Então, assim, o seu lugar no mundo, ele é político, mas muitas vezes nos colocam apenas nesse lugar, né? E é por isso que eu digo assim, eu produzo poesia, gente, eu falo de amor, eu falo de sonho, porque para uma sociedade que diz que o meu corpo não pode sonhar, não pode esperançar, eu produzo sonho, eu produzo memória, o tempo todo memória viva, eu vou falar de amor, eu vou falar de amizade, eu vou falar dessas relações humanas que precisam ser nutridas todos os dias e que precisam também chegar ao meu povo. Porque eu não quero mais falar sobre estatística, não quero mais falar só de morte, de dor, de sofrimento, eu quero falar de produção de vida, e eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui, e é isso que a gente segue fazendo, o que você faz quando você pega, né, o seu atabaque, né, qual é o nome do seu instrumento, não sei se é o tambor, né, enfim, quando eu pego o meu birimbau, né, quando a Tiffany está lá dentro da casa dela, cuidando de outras vidas trans, porque enquanto Yalorixá, que isso nos é negado, né. Exatamente. Quantas violências a gente sofre nesse lugar de exercício da fé também. Então, assim, eu queria agradecer muito, assim, Dedê, e eu queria que você trouxesse também, assim como eu perguntei para a Tiffany, eu queria que você trouxesse dessa dimensão do futuro, né? Qual é o futuro que você tem vislumbrado para o seu povo, para as mulheres negras que são lésbicas, sapatonas, né? Mas também para as mulheres negras que são cis, heterossexuais, pessoas que são aliadas à luta, porque a gente precisa estar sempre construindo em aliança, né? Então, eu queria que você trouxesse aí esse futuro, o que é que esse futuro, né? O que é que você pensa desse futuro, o que é que você gostaria, né, que fosse esse futuro para as pessoas, para a nossa gente, para a nossa galera. Então, para a gente ir fechando esse xiri, eu queria ouvir você dentro dessa perspectiva de futuro. E quando eu trouxe essa pergunta, Dede, justamente porque por muito tempo eu não conseguia pensar sobre isso. Uhum. Pensar sobre futuro é algo que não passava na minha cabeça, porque o racismo e a transfobia o tempo todo vai ali, ó, né, nos aprisionando e nos controlando. Então, pensar sobre envelhecimento, pensar sobre futuro é algo assim que ainda é muito caro para pessoas trans. Mas eu, aos 35 anos, estou pensando em futuro. Né? Então, estou trazendo essa pergunta para o Círculo Formativo Virtual, para todas as pessoas que passam por aqui, porque a gente precisa semear futuros, porque a gente precisa falar sobre isso também. Ai, Bruninho, você é tão lindo, Bruninho. Você é um artista plástico também, né? Você nem disse isso, que você pinta, que você é artista plástico, que você produz uma arte muito linda também. Esse conhecimento seu, que é plural, que é diverso. Ai, Bruninho, assim como você, eu não tinha perspectiva de futuro, sabe? Eu sempre pensava no agora, até para não produzir ansiedade, sabe?
Mas eu tenho feito esse exercício, Bruninho. Tenho feito esse exercício, e, inclusive, quando a gente vê o projeto genocida que está matando as nossas crianças, um projeto que está matando o ar que a gente respira, sabe? Eu tenho exercitado esse sentimento de esperançar. E aí eu vou dizer para você, é esperançar pensando em Valdecir Nascimento, entende? É esperançar projetando saúde para Valdecir, projetando saúde para Eliana Emetério, projetando ainda mais saúde para aquelas sapatonas lésbicas, sabe, que abriram os nossos caminhos para que eu estivesse aqui falando da minha sexualidade dissidente sem nenhuma vergonha. Então, quando eu penso em futuro, eu penso em saúde para nós, corpos dissidentes, que a gente possa envelhecer com dignidade, que a gente possa envelhecer gozando de saúde mental, sabe? Que a gente possa sair de mãos dadas com os nossos companheiros, nossas companheiras, sem medo de sofrer uma violência na próxima esquina. Quando eu penso em futuro, eu penso em oportunidade para todas as pessoas, sobretudo para nós, corpos racializados, dissidentes, oportunidade de trabalho, sabe? Que a gente não abra mão de quem somos para poder ingressar no mercado de trabalho formal, sabe? Que a gente não abra mão de quem somos para poder terminar o curso em uma faculdade. Que as nossas produções intelectuais estejam nas feiras literárias desse Brasil, sabe? O livro de Tiffany Odara, o seu livro, o meu e tantos outros livros que são dissidentes. A gente não está em todas as feiras literárias. Nós não estamos, Bruninho, sabe? E isso é muito triste. Mas a gente está aí, esperançando no nosso caminhar, fazendo poesia, escrevendo teoria, aonde o nosso corpo esteja ocupando, sabe? A gente que, de fato, pensa em uma educação transgressora, né? Eu quero um livro de Tiffany Odara em todas as escolas, para que essa educação não reproduza transfobia, não reproduza racismo, não reproduza sexismo, já que a educação ela precisa ser uma prática, né, da liberdade, como bem nos ensinou o Paulo Freire, como bem reproduziu a Bell Hooks, e como bem está trazendo Tiffany Odara, né? É isso. Que lindeza, Dedê. Tem uma frase que diz assim, que Deus é todo mundo sorrindo ao mesmo tempo. E Ai, eu digo que o futuro que eu acredito, que eu desejo, que eu sigo construindo, né? O futuro é todo mundo sorrindo ao mesmo tempo. O futuro são essas dissidências podendo correr, né? Onde quer que elas estejam. O futuro é quando uma criança negra possa correr feliz em sua comunidade, né? Sem ser ceifada por uma bala direcionada àquele corpo, né? Acho que o futuro que a gente acredita é um futuro em que a violência não nos enxergue, não nos toque, porque ela não vai ser, né, mais um instrumento a nos matar. Então, assim, eu acredito em muitos futuros, eu acredito também nesse futuro que você traz, né? Eu acredito no futuro próspero para você, para sua família, para Tiffany, né? Para todas nós. Eu acredito no futuro que o Tribunal de Justiça, né, terá lá travestis, homens trans, mulheres sapatonas negras como juízas, como promotoras, né? Eu acredito no futuro em que Tiffany Odara será uma reitora de uma universidade, né? E você será uma professora, você é um professor, né? Que a educação ela seja essa grande mola que nos impulsionará, né, a transformar mesmo essa sociedade. Eu desejo um futuro em que a gente tenha, né, um planeta vivo, verde, né, que as comunidades indígenas elas de fato não precisem mais lutar, né, pelo que são delas, que é a terra. Então, assim, aparentemente a gente fica muito assim, é utopia, não vai acontecer.
Mas nós, como ancestrais vivos das pessoas que virão, a gente precisa deixar esse caminho aí bem plantado, bem semeado. Então, Dedê, assim, queria agradecer muito, muito, muito. Foi lindo. É sempre nutridor estar entre pessoas, né? Pessoas que pensam como a gente, né? Pessoas que produzem, né? Perspectivas de futuro, perspectivas de amor. Então, assim, queria muito saudar, agradecer. Sei que não é fácil, mas também agradecer sua generosidade. Estaremos juntos no dia 28. Acho que vai ser muito bonito, porque tudo que a gente faz é muito bonito. Então, agradeço, né? Agradeço a sua participação, a da Tiffany. Quero agradecer a Cogem, né? Quero agradecer também a doutora Angélica, que também, junto comigo, né, com Débora e com tantas outras mãos aí entrelaçadas dentro da Cogem, né, e do Tribunal de Justiça, tem feito movimentos como esse. Então, movimentos como esse dentro do Tribunal de Justiça são fundamentais para o futuro que a gente quer. Então, queria agradecer e dizer, né, para as pessoas que estão nos assistindo, estarão nos assistindo, que essa é uma ação, uma das ações, esse é o quarto círculo virtual formativo, e que a gente vai seguir até o dia 28 aí, né, produzindo movimentos como esse para multiplicar todo esse conhecimento, para que tudo isso aqui alcance as pessoas mais distantes, porque esse é o papel da educação, né? A gente está fazendo um movimento aqui que é educacional, e a educação ela precisa cumprir seu papel onde quer que ela esteja, que é garantir, né, que todas as pessoas ela acessem com dignidade o conhecimento, que esse conhecimento ele seja plural, que ele não se reduza à universalidade, porque a universalidade não nos cabe, né? A gente já saiu disso, a gente está produzindo pluriversalidades, então é pluriversos, muitos pluriversos, em que a gente segue aí acreditando, né? Então, Dedê, eu queria passar para você fazer suas falas finais, né? E aí a gente vai fechar esse círculo, tendo a certeza de que um círculo fechado também abre muitas portas para que outros se iniciem. Então, agradeço demais, muito obrigado. Estou muito feliz em partilhar esse espaço com você e com a Tiffany. Bruninho, eu que agradeço, viu? Agradeço pelo convite. A sua palavra não é uma ordem, não. A sua palavra, o seu chamado não é ordem, não. Para mim, se manifesta como um afeto, viu? O seu chamado é um afeto para mim, porque a gente vai estar caminhando sempre no sentido do amor, da alegria, né? Fazendo justiça, denunciando as barbáries, né? Desse racismo, desse capitalismo, que infelizmente está o tempo todo na espreita. Agradeço também as palavras de Tiffany Odara, que é uma bênção para a gente, uma bênção de amor, uma bênção de resistência. Tipo, ó, continue que a gente está aqui, porque quem nos sustenta é a ancestralidade. E é isso. E um beijo a todas as pessoas, né, que estão nos assistindo. Espero que nossas palavras cheguem no coração e que as pessoas façam um pensamento crítico, reflexivo, né? Que elas sejam multiplicadoras do acolhimento, do amor, da justiça e do bem viver para todos. É isso. Axé, nossas palavras criam mundos. Isso é Exatamente. muito importante. Então, eu agradeço demais também. Queria falar para as pessoas que estão nos assistindo, leiam pessoas LGBTQIAPN+, né? Comprem as produções de Dedê Fatuma, de Tiffany Odara, as minhas produções, mas tem uma série de tantas outras pessoas aí produzindo. Então, façam o exercício, né, de transicionar também os sentidos, transicionar o olhar, a partir do momento que vocês também vão estar consumindo outras perspectivas de entender o mundo, de entender o que é ser gente, né, porque, enfim, todas as vidas importam. Então, esse foi aí o nosso quarto círculo formativo virtual. Agradecemos a todas as pessoas, né, que estarão nos assistindo. Pegue esse material, gente, compartilhe, divulgue, porque dessa forma a gente vai conseguir fazer a mudança que a gente quer ver no mundo. Então, mais uma vez, agradeço, Dedê, e até a próxima. Muito obrigada.